Vamos lá, tá? Que a gente tem notícias sobre André. Novidades sobre André, é importante dizer. As coisas mudaram um pouco nessa sexta-feira, mas acho que o destino final segue o mesmo. Além disso, a gente tem que falar aqui de Caio Paulista, novo jogador do São Paulo, de fato. Caio Paulista apresentado pelo São Paulo. Mas o André, que não sei o que, não sei o que lá. João Neto no Barcelona. Entender isso daqui. Vinheta, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você quiser deixar um like aqui embaixo, eu te agradeço bastante, isso vai dar uma moral legal aqui pro canal. E, claro, também, se você quiser se inscrever aqui no Raiz Tricolor, também tá liberado, conseguir uma autorização do YouTube especial, ó. Tá aqui o papel da autorização do YouTube especial para que você possa se inscrever no meu canal hoje. Tá? A inscrição tá 100% liberada. Aperta o botão aí só pra você ver. Tá liberado, tá? Consegui essa autorização especial. Tamo junto, bora pra as notícias. A primeira notícia é que foi oficializada a contratação de Caio Paulista pelo São Paulo. O jogador já está no Morumbi, né? No centro de treinamento do São Paulo. Enfim, já está por lá, já tá treinando. E já é jogador de São Paulo. Lembrando, o empréstimo do jogador foi acertado por cerca de R$500 mil. Há uma opção de compra ao final desse empréstimo, que é no final do ano de 2023, por R$3,5 milhões por 80% do Caio Paulista. É sempre bom lembrar também, né? Não necessariamente São Paulo precisa comprar por €3,5. Se ele jogar muito, o São Paulo quiser comprar por €3,5, o Fluminense não pode recusar. Mas claro que no final pode ter negociação também. O jogador pode interessar ao São Paulo, você vai falar, pô, não vale 3,5. E oferecer 2, e o Fluminense aceitar, por exemplo, enfim. Isso tudo pode acontecer. Mas vamos embora pra próxima notícia. Só que antes eu vou agradecer aqui, cara, ao Thiago Vial, que foi quem me deu, na verdade deu pra mim e deu pro Fio também, né, lá do Canal 20, esse bonequinho aqui, esse mini craque, não tão mini assim, do Fred. Cara, muito legal, olha só. Acho que dá pra ver aí, ó, de pertinho. Cara, bem legal. Ele fez, acho que é impressora 3D, né? E ele mandou pelo Fio o mini crack do Fred. Muito obrigado ao Thiago Vial, que acompanha a gente lá no Canal 20 e que me deu esse mini crack. Valeu demais. Vamos embora pra outra notícia, onde a gente vai falar sobre João Neto. Uma matéria do Globoesporte.com, né? Do famoso ge.globo, agora, de que João Neto é indicado por olheiro e entrou no radar do Barcelona. Essa matéria, eu vou até botar aí pra galera, pra gente ler junto, porque ela é cheia de pormenores, como dizia os livros do Sherlock Holmes. Observado na copinha, o atacante é um dos 6 garotos mapeados pelo scout do clube espanhol, a matéria do Davi Barros e do Thiago Lima. A Europa anda de olho no Fluminense, não é só em cima de André. Depois de Luan Brito, que foi pro Porto, outro atacante atraiu os olhos do velho continente, João Neto. Vou falar já da comparação entre os dois, tá? Não há proposta ou negociação no momento, mas o GE apurou que um scout do Barcelona, que está na América do Sul para o Sul-Americano Sub-20, veio antes ao Brasil acompanhar a Copinha e voltará para a Espanha com uma lista de 6 nomes de jovens brasileiros para indicar ao time B do clube. Um deles é o centroavante da geração dos sonhos. João Neto, esse daqui, centroavante. Esse aqui atrás acho que é o Gustavo Lobo, inclusive. João Neto, 19 anos, foi titular do Fluminense, fez um gol em 4 jogos na Copinha antes da eliminação precoce do time na terceira fase do torneio. Apesar do tricolor ter decepcionado, o centroavante teve bons momentos e foi um dos poucos a salvar na equipe. Eu não concordo muito. Eu acho que a Copinha do João Neto não foi boa, tá? Eu acho ele um ótimo centroavante, mas acho que a Copinha não foi tão boa. O centroavante faz parte da geração dos sonhos, a mesma que vai aí, que vou pular aqui. Artilheiro da base, ele marcou 18 gols em 2 anos de categoria. Teve a lesão, né? Quando os outros companheiros subiram rápido, profissional, depois foram negociados com o futebol europeu. O João Neto fez apenas 3 jogos no time principal e sofreu grave lesão no tornozelo esquerda no fim de 2021, precisando passar por 2 cirurgias. A lesão aconteceu na péssima hora, tinha sido convocado junto com o Matheus Martins de seleção sub-18 para disputar um torneio de base no México. Ele voltou no segundo semestre do ano passado e encarou a Copinha como um recomeço. Olha quem é o empresário de João Neto, não sei se você conhece. Esse é um ponto. João Neto é agenciado pela empresa do ex-meia Deco, que atualmente é membro da comissão esportiva do Barcelona. Tem um claro conflito de interesses aí, mas beleza, né?
Sem a força que já teve no passado para competir por contratações com o rival Real Madrid, o clube espanhol mapeia jovens sul-americanos buscando peças que possam ser inicialmente testadas no seu time B e, se agradarem, subirem para a equipe principal. João Neto se enquadra no perfil não só pelas características, como também pelo panorama que vive no clube. O centroavante, que vai completar 20 anos em julho, está na sua última temporada na base e tende a ter pouco espaço para subir pro profissional, uma vez que o Fluminense tem Germancano, a volta de John Kennedy, além de Alan, William Bigode para a função. Vamos lá, tá? Primeiro ponto, assim, claro o conflito de interesse, meu amigo. Vocês falam às vezes de umas coisas que acontecem, isso aqui é Europa, tá? Imagina o João Neto, agenciado pelo Deco, contratado pelo Barcelona, em que Deco é dirigente. Mas enfim, isso é um problema dele, não é um problema meu. Deixa isso pro Raiz Blaugrana. Acho que é assim que se fala, né? Blaugrana, né? Vamos lá, seguinte, João Neto, apesar de Luan Brito ter se destacado mais nos últimos 2 anos, João Neto tava machucado. E o João Neto, ele vale mais do que o Luan Brito. Sim, vale mais do que o Luan Brito. Luan Brito fez mais gol na copinha e tal, beleza. Mas o João Neto vale mais. Sabe por quê? O João Neto é titular a base inteira. O João Neto e eu não tô falando de comparação da venda não, tá? Tô falando de valor, agregar o valor. O João Neto é seleção de base. Teve uma lesão. Isso que o tirou, né, de uma possível subida rápida. Eu gosto do João Neto, gosto do futebol do João Neto. E ele tem um histórico positivo na base. A gente vai para um outro ponto que é... Só que a reta final dele precisa ser muito boa nesse ano. Ele precisa fazer um ano desse para ele se alçado a um patamar, a um degrau, que não seja só ir pro Barcelona B, no mesmo molde do Luan Brito e tal, e não sei o quê. Ele precisa fazer uma temporada de Evanilson. Evanilson fez isso, né? Evanilson tem uma carreira até parecida com a do João Neto. Se destaca muito no Sub-17, tem um problema na hora de subir pro Sub-20. No caso do João Neto foi a lesão, no caso do Evanilson foi a perda da mãe. Fica um tempo ali sumido, né, sem ter tanto destaque, e aí no último ano de Sub-20 do Evanilson, ele voa. No último ano de Sub-20 do João Neto, torcer pra ele voar. Como falou assim, são 6 jogadores que eles estão levando, não necessariamente são 6 garotos do Fluminense, tá? O João Neto é um desses 6 garotos. E aí, quando a gente olha do que é possível levar pro Barcelona, etc., a gente pensa, cara, qual vai ser a utilização do João Neto hoje? Baixa. Qual a segurança que a gente tem no João Neto hoje? Média. É um ótimo jogador, mas que o sub-20 pro profissional ele ainda não chegou. Por causa da lesão, a copinha também não achei muito boa. Assim, vamos aguardar, né, a sequência. Não tem como opinar muito agora sobre valores, nem nada disso, não. Mas é um fato, assim, é um jogador que ele perdeu o bonde do fora de série. E tá saindo o último trem do jogador de Europa. Pra ele agora, no Fluminense ainda. O próximo trem é o de jogador do Brasileirão, que aí é o trem que o Luan Brito tava, por exemplo. Jogador que pode ser, que talvez vá ser e tal, mas que o nível é de jogador de Brasileirão. Talvez possa ser jogador de Europa. Enfim, vamos aguardar pra ver como é que vai ficar. Seguinte, tá? OneFootball, baixa o aplicativo, não dá mole não. Campeonato Carioca, tá chegando aí, cara, daqui a pouquinho já chega. Copa do Brasil. Ah, Gabriel, mas o Fluminense não tá na primeira fase da Copa do Brasil. Tá, mas é importante a gente torcer pros grandes serem eliminados. Quanto mais fácil ficar o caminho, melhor. Ah, mas quem quer ser campeão não escolhe adversário. Tá bom, beleza. Mas se escolher fica mais fácil e a gente tem mais chance de ser campeão. A Copa do Brasil, que a gente pegou só time grande, a gente caiu nas fases iniciais. E a Copa do Brasil, que a gente foi pegando Brasiliense, Figueirense na final. Aí a outra a gente pegou Paysandu, não sei o que, a gente conseguiu ir longe. Então, aproveita, vai lá, baixa. O Campeonato Carioca tá todo lá também, pra você fazer suas apostas, isso é muito bom. Inclusive, você vê estatísticas, vê tudo isso. Usa o QR Code que tá aqui do lado, ou usa o link que tá na descrição pra poder baixar um futebol. Vale demais. Seguinte, André. Temos novidades sobre André, atualizações. Ontem eu lancei um vídeo que é importante que você tenha visto, por quê? Eu contei tudo que aconteceu nesse caso André ao longo da semana. Até teve um ou outro comentário que acho que a pessoa não conseguiu entender muito bem o que era o vídeo, alguma coisa assim, ou eu não fui claro, né? Que era assim, não teve nenhuma notícia nova no vídeo que eu lancei ontem. Só que era exatamente isso, olha só, você que passou a semana aí, você só assistiu 1 dos 5 vídeos, etc. Deixa eu te botar a par de tudo, deixa eu te colocar tudo aqui tintim por tintim. E no final do vídeo, eu deixo 3 perguntas, que é: houve de fato uma proposta por André? A proposta chegou ao Fluminense? E por que
tanto jornalistas que apuraram com o Fluminense e com o staff de André, ouviram que não teve proposta e o André confirmou que teve proposta. Pois bem, temos novidades agora. Isso porque o Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências, né, no mundo, postou esse tweet hoje às 7 da manhã, que pra ele, obviamente, não eram 7 da manhã, já era 10, 11 horas. Entenda, o Fulham apresentou uma nova proposta nesta sexta pelo meio André do Fluminense. E esse nova é muito importante para você entender o caminho do que aconteceu ao longo dessa semana e que eu vou trazer aqui como apuração também. Empréstimo com cláusula de obrigação de compra para um pacote total de 20 milhões de euros. Os termos pessoais foram enviados ao agente do jogador. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Os termos pessoais no sentido de os termos personalizados, né? Os termos específicos. Ou seja, 20 milhões, isso aqui tem bônus, tá? Só pra avisar. Isso aqui tem bônus no meio. Assim como a do Danilo teve e a do João Gomes também, enfim. Agentes do jogador já estão no Reino Unido, as conversas continuarão com o Fluminense. Isso é a matéria do Fabrizio Romano, tweet do Fabrizio Romano. Teve matéria já do Brasil, a matéria do Marcelo Neves no Globo. E eu tô citando isso daqui porque como eu vou trazer informação, então é importante. Fulham formaliza a proposta de 111 milhões por André. Fluminense comunica que não irá vendê-lo. Ou seja, agora a gente começa a ter notícias de que teve a formalização da proposta ao Fluminense e o Fluminense recusou. Até o momento, o Tricolor mantém a decisão de não abrir negociação e sinaliza ao mercado que ele não está à venda. E aí, enfim, aqui na matéria, a parte que mais importa sobre a gente é o seguinte: terá que fazer o Tricolor mudar de ideia sobre vendê-lo, algo que é visto como fora de cogitação nesse momento, e que a confirmação do Marcelo Neves que a proposta foi entregue aos agentes do André, isso também é outro ponto muito importante, e que o staff do volante está na Inglaterra para ouvir os termos do Fulham e que, se for aprovada pelo staff, ela será entregue ao Fluminense. Só que a gente volta aqui, ó. Na verdade, pode até ir pra frente. O Globo apurou que a posição do Fluminense segue de não vender André, mesmo se a nova proposta chegar em mãos do clube. Vamos lá, tá? Vamos pra sequência aqui agora, então, dos fatos e trazer a apuração nova aqui que eu vou trazer sobre André. O que aconteceu ao longo dessa semana e que eu fui apurar? Chegou uma proposta ao Fluminense. Nesse mesmo molde. 20 milhões de euros. Beleza? Chegou uma proposta ao Fluminense. Sendo que essa proposta não chegou através do empresário do André. Essa proposta chegou através de um outro empresário. O Fluminense recusou essa proposta por 2 motivos. Primeiro motivo, porque a proposta deveria chegar pelo empresário do André. E aí eu abro um parênteses rapidinho aqui para poder falar. Essa proposta tem que chegar pelo empresário. Pô, não dá pro Fulham mandar um e-mail para fluminense@fluminense.com. Dá, mas clube europeu não negocia assim. Clube europeu tem os seus representantes de confiança, porque o cara não conhece o Mário Bittencourt, o cara não conhece o Paulo Angione, o cara não conhece, ele não conhece, então ele não sabe se o cara é um 71, se o cara é um safado, se o cara vai dar uma pernada nele. O cara não sabe, é um dirigente brasileiro. A gente tá falando de inglês vendo brasileiro, né? Enfim. Então, eles negociam sempre através de um intermediário. E no caso do André, o intermediário designado, específico e que é representante oficial exclusivo para vendas dele é o empresário dele, o Carlos Leite. Então, qualquer oferta que chegue ao Fluminense, o Fluminense, primeiro, se chegar diretamente do clube da Europa, precisa apresentar ao empresário, porque é o empresário que vai intermediar, e segundo, se chegar através de outro empresário, esse outro empresário tem que falar com o empresário do André. Entendeu? Chegou através do Juquinha, o Juquinha tem que falar com o Carlos Leite, porque é o Carlos Leite que tem que vir. Entenderam a lógica? É assim que funciona. Então, fecha o parênteses. Então vamos lá, o Fluminense recusou essa oferta inicialmente porque, primeiro, não veio pelo empresário dele e teria que vir. Só pra vocês entenderem, se o Fluminense vende, não, acerta aqui com o Juquinha, acertou e vendeu, o Fluminense toma um processo ferrado por descumprimento de contrato da outra parte, sem contar que perde toda a moral no mercado. Então, veio essa proposta e o Fluminense já recusou, porque olha só, você se acerta com o Carlos Leite e depois a gente conversa porque não tem como eu negociar com você. E o segundo, mesmo se você acertar lá, o André não tá à venda.
esse posicionamento, e eu venho falando essa semana, esse posicionamento tá muito firme dentro do Fluminense, de não venda de André. É uma decisão geral. Tanto que o próprio Carlos Leite, essa semana, postou no próprio Instagram, falando que o André acabou de ter filho e tal, e que não sei o quê, enfim, destacou isso tudo, de que não deve sair. Então, assim, isso é muito fato. O que aconteceu? Agora, provavelmente, quando a gente lê os termos, nova proposta, ó, o do Fabrício Romano é mais claro ainda, né? O Fabrício Romano fala, ó, o empréstimo com de obrigação de compra, aqui, ó, o Fulham apresentou nova proposta. É porque, pro Fulham, voltou pra lá, o Carlos Leite sabe que o Fulham tem interesse, ou o Juquinha foi lá falar com esse trâmite aí, eu não sei, mas aconteceu isso. Foi o staff do Fluminense pra lá pra falar com o Fulham, olha só, como é que era a proposta aí, como é que agora você tá falando com quem tá oficialmente representando sobre o jogador. E o Fulham apresentou 20 milhões de novo. Segundo o Fabrício Romano, os agentes de jogador estão na Inglaterra e as conversas continuarão com o Fluminense. Segundo Marcelo Neves, os agentes do jogador estão na Inglaterra. Calma aí, eu abri a matéria do João Neto. Aqui, ó. Os agentes do jogador estão na Inglaterra, ó, está na Inglaterra para ouvir os termos apresentados pelo Fulham. Só que assim, a posição do Fluminense ela já é muito fixa, né? E o empresário sabe disso, dado o post que aconteceu essa semana do próprio Carlos Leite. Não entendo exatamente por que ele tá lá, se é pra, de repente, tentar aumentar o valor da proposta, se é pra tentar negociar de, olha só, paga agora e você vai levar no final do ano. Não sei exatamente o que ele tá tentando lá. Esse ponto eu não consegui apurar. Mas esse foi o caminho, essa foi a história que aconteceu. Chegou uma... Por isso que o Fluminense, quando a gente foi apurar, e aí acredito que tenha sido esse o motivo também do Vitor Lessa, que foi outro que apurou, e outro jornalista também, mas eles não publicaram, então prefiro não falar, mas a gente trocou ideia. Que quando a gente foi apurar com o empresário, não tinha nada, não tinha chegado nada ao empresário, porque veio pelo Juquinha, pelo outro caminho aqui. E dentro do Fluminense eles não consideravam que tinha chegado a proposta, porque a proposta tem que chegar pelo outro empresário. A proposta oficial vem pelo Carlos Leite, entende a lógica? Ah, pô, Gabriel, Fluminense, empresários e tal. O mundo funciona dessa forma. O Deco tá com o João Neto, tá ligado? Como é que funciona a parada? Todos os jogadores têm empresário e na renovação desses contratos profissionais, como o empresário hoje em dia não pode ter participação no jogador, a FIFA proíbe isso. O jogador tem que pertencer ao time. Pode ser 30% do Fluminense, 10% do Criciúma, 10% do Ferroviária, 10% da Ferroviária, do Ferroviário e da Ferroviária. Pode ser dividido em times, mas empresário não pode ter mais jogador. O que acontece? O empresário fica como representante exclusivo da venda. E aí é a forma como ele ganha nessa transação. Então, você abrir o portal da transparência do Fluminense, você vai ver que a maioria lá dos jogadores que vêm, que tem contratos novos, todos eles o empresário tem ali 10% de exclusividade, venda 10% no contrato, que é para garantir esse recebimento. Isso é algo padrão, né, do mercado. E também tá certo, o empresário tá trabalhando, né, tá ganhando dinheiro dele, ok. Você pode achar que é um mercado ilegal, você pode achar que é imoral, sei lá, mas é regulamentado, né, trabalho. Enfim, tá explicado então. O vídeo ficou longo, mas consegui trazer uma notícia. Explicar todo o caminho. O que vai acontecer agora, tá? Acho que até responderam as respostas que eu tinha feito ontem, né? Houve de fato uma proposta? Houve. Agora houve. Ou vai haver, né? Houve, mas veio pelo caminho errado. A proposta chegou ao Fluminense? Chegou, mas chegou pelo caminho errado. Por que as duas versões diferentes? Porque veio pelo caminho errado. Entendido a história? Mas de qualquer jeito o Fluminense negou. Qual que são os próximos caminhos? É a gente ver se o Fulham vai apresentar, o staff tá lá na Inglaterra, se eles vão trazer uma nova proposta ao Fluminense. Se eles vão trazer essa proposta, o Fluminense vai negar. Se o Fluminense vai manter esse posicionamento, ou se vai ser chegar a um denominador comum. E o Fluminense vai aceitar a venda de André. Vamos ver, tá? Ficar atento. Tamo junto. Amanhã tem jogo. Fluminense e Botafogo. Até a próxima. Valeu.